iniciar formalmente aqui. Bom dia a todos, a todas, a todes. Bem-vindo a mais uma roda de conversa do primeiro encontro de estágio de formação docente. Trata-se de um encontro, um evento organizado pelos professores e professoras que compõem o grupo de trabalho GT de estágio do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da UFRN, né? E esse primeiro encontro de estágio de formação docente tem como objetivo dar protagonismo e voz aos estudantes e às estudantes envolvidos, né, na relação universidade-escola. Ao longo das 2 semanas de evento, esta e a próxima, esperamos construir, de forma coletiva e colaborativa, reflexões e compreensões sobre as práticas educativas que se desenvolvem em diferentes espaços formativos. Temos aqui hoje, por exemplo, né, o Museu Câmara Cascudo. Mas, né, entre esses espaços, o que mais se destaca são as escolas de educação básica do Rio Grande do Norte. Esperamos também que esse formato do evento, desenhado por meio de rodas de conversas e oficinas, propicie espaço para o diálogo e o compartilhamento de desafios e oportunidades vivenciadas neste último ano, no último ano de 2021, no decorrer dos estágios supervisionados de formação docente, em meio a um retorno gradual do ensino presencial na escola, depois de uma longa temporada de pandemia. E antes de iniciarmos as apresentações desta manhã, gostaria de lembrar que o evento ocorrerá entre o dia 7 e 18 de fevereiro, em 2 atividades complementares. Na primeira semana, de 7 a 11 de fevereiro, acontecerão as rodas de conversa, em sessão de 2 horas, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, exceto na sexta-feira. Foram divididas em 3 turnos de modo a contemplar as diferentes possibilidades de participação no evento, né, dos alunos e alunas das diferentes licenciaturas da UFRN, dependendo do turno em que estudam, né? E na segunda semana, de 14 a 18 de fevereiro, ocorrerão as oficinas, mediadas tanto por professores e professoras do DEPEC, quanto do Núcleo de Educação Infantil, o NEI, que é o Colégio de Aplicação da UFRN. As oficinas estão lotadas, ontem a gente já fez uma apuração, né, do número de inscritos, mas a gente vai tentar contemplar que cada um possa participar de pelo menos uma oficina. Algumas pessoas se inscreveram em mais de uma, né, e ainda acho que estão abertas as inscrições. Então, quem não se inscreveu em oficina, não se inscreveu como ouvinte, é importante fazer esse registro lá também, né, para além de ter o certificado de participação, vocês terem, de apresentação, terem também o de participação, e no caso de oficina, né, para complementar as horas complementares que todos os licenciados e licenciadas têm que fazer também, né, apresentar nas licenciaturas, tá certo? E, por fim, eu gostaria de dizer, né, que acreditamos que será um momento, tem sido, né, a gente tem trocado nos bastidores as experiências muito ricos de aprendizado e formação coletiva e dialógica. Então, bem-vindos todos e todas aí, nesse momento. E a gente vai começar com a apresentação, né, do grupo Papel Articulador da Gestão Pedagógica diante de um trabalho multifacetado e multidisciplinar, com a Amanda, Érica e o Eldson, tá certo? Eu vou fechar o meu microfone, tá? E a minha câmera para vocês poderem apresentar, e quando tiver completado 10 minutos eu aviso aqui, tá? Mas não fiquem preocupados, vai dar tudo certo. Bom dia, gente, a todos. Professora, tem como sinalizar se consegue me ouvir direitinho? Conseguimos, Amanda, tá ótimo. Pronto. Houve um imprevisto, eu precisei sair de casa hoje no dia da apresentação, mas vamos correr com ela de forma tudo como estava planejado. Érica vai apresentar a tela, certo? E como a professora já falou, primeiramente, bom dia a todos, né? Hoje estaremos só eu e Érica. Infelizmente, o Elton não vai poder participar, porque ele está trabalhando, mas estaremos aqui representando ele através do nosso trabalho, né? O nosso tema é o papel articulador da gestão pedagógica diante de um trabalho multifacetado e multidisciplinar. Pensamos esse tema a partir da nossa experiência, né, de estágio, do pouco que vivenciamos na escola, tivemos a oportunidade de fazer o nosso estágio presencial, né? Então, do pouco que tivemos a oportunidade de ver, conviver com as gestoras, conviver com a escola, pensamos um pouco nesse tema para discorrer no nosso resumo
para resultar nesse trabalho. Érica, tem como apresentar o slide? Está apresentando o relatório de estágio 2. Não está aparecendo, porque para mim apareceu a apresentação. O relatório de estágio 2. Não, Érica, não tá aparecendo. Tenta de novo, por favor. Fecha, abre tudo e tenta, por favor. Não tem problema não, viu, gente? Agora está dando certo? Tá, Érica, tá abrindo. Deu certo. Bom, então, como já falamos, né, nosso tema é o papel articulador da gestão pedagógica diante do trabalho multifacetado e multidisciplinar. Somos a Amanda Maria, a Érica Bezerra e o Elton Amizadak. Pode passar, Érica. Fizemos o nosso estágio em gestão, né? Volta um pouquinho. Fizemos o nosso estágio em gestão no CEMEI Libânia Medeiros e contextualizamos um pouco a escola para vocês compreenderem onde nós estávamos, né? Ele está localizado na Rua Governador Valadares, no Conjunto Pirangi, no bairro Neópolis. Então, ele fica na zona sul de Natal, próximo ao Colégio Berilo Vanderlei, que é um colégio estadual, que a professora Marliane, que estava no vídeo que a professora Daniela passou no início, ela leciona lá. Então, ele é um colégio localizado na mesma rua do Berilo Vanderlei. Não sei se alguém aqui conhece, é um CEMEI. Pode passar, Érica. Contextualizando, né? O CEMEI, ele não tem um prédio próprio, ele funciona em um prédio da comunidade, o TCSOL, e ele divide o espaço com a companhia de teatro. Aí, trouxemos algumas fotos, né, do CEMEI, para vocês conhecerem. É um pouquinho do espaço que eles têm, que é compartilhado com a companhia de teatro. Antes era totalmente compartilhado, hoje, com algumas reformas que a prefeitura fez, eles já conseguem ter uma divisão maior. A companhia não tem acesso ao CEMEI, é uma outra entrada, e por aí vai. Pode passar, amiga. Então, a equipe de gestão e coordenação do CEMEI é composto por uma gestora pedagógica, por uma gestora administrativa, pela coordenadora pedagógica do turno matutino e pela coordenadora pedagógica do turno vespertino. Durante o nosso estágio, quem nos acompanhou foi a gestora pedagógica. E nós observamos as práticas dela, nós participamos um pouco das práticas dela, e a partir dessas observações também tivemos outros momentos durante o nosso estágio. Pode passar, amiga. Então, como foi o nosso estágio, né? Ele foi dividido em 30 horas, e essas horas nós dividimos em 10 dias. Tivemos momentos de observação e de participação no estágio, e a partir desses momentos de observação e participação, nós elaboramos um projeto de intervenção que, infelizmente, por causa do tempo, não tivemos como aplicá-lo, mas ainda temos a intenção de fazê-lo para deixá-lo para a escola, que foi voltado para a conscientização da comunidade em relação à gestão democrática e também com o objetivo de divulgar o CEMEI, porque nós percebemos, né, em conversa com a diretora, com a gestora pedagógica, que há um déficit de compreensão, de participação da comunidade escolar na gestão democrática. Apesar da escola aplicar a gestão democrática, não se há uma conscientização de participação, de se sentir parte dessa gestão por parte da comunidade escolar. Então, com isso, nós elaboramos um projeto de criação de um site para a escola, primeiro para a divulgação, porque o CEMEI estava tendo percas, estava tendo uma evasão muito grande de crianças, principalmente durante a pandemia. Então, pensamos na criação de um site, que esse site também serviria como uma forma de conscientização. A gente faria uma página nesse site
só para informações sobre gestão democrática, o que é uma gestão democrática, como funciona, como você, como comunidade escolar, como parte da comunidade escolar, pode participar dessa gestão democrática e por aí vai. Então, esse foi o projeto que a gente pensou, mas não teve a oportunidade ainda de aplicar na escola. Pode passar, amiga. Então, quais foram as aprendizagens assim que a gente trouxe desse estágio, né, para a nossa formação? Primeiro, que o planejamento para o trabalho do gestor ele é fundamental. Segundo, que a importância da organização e articulação entre a equipe multidisciplinar da escola para uma boa qualidade no trabalho da comunidade escolar e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem é extremamente importante. Então, a articulação entre a equipe da escola, não só entre os professores e a gestão, mas entre toda a equipe, entre os ASGs, entre a equipe da cozinha, entre a portaria, toda essa articulação é extremamente importante para o processo de ensino e aprendizagem das crianças. E, diante disso, a gente viu que o trabalho do gestor pedagógico é importante nesse processo. Por isso que a gente percebeu essa multiface e essa multidisciplinaridade no trabalho do gestor pedagógico dentro da escola. Então, por isso que a gente acabou tirando, a partir dessa observação, o tema para a nossa reflexão do nosso estágio, que foi quando a gente trouxe, pode passar, amigo, nosso próximo slide, as nossas duas vertentes, né, que a gente chama, para o papel articulador do gestor. Então, a gente traz que o papel articulador do gestor, ele é baseado em duas vertentes, nas suas multifaces, na sua multidisciplinaridade. Na sua multiface, no que diz respeito, né, a variedade de características que esse trabalho, ele contempla, né, ele assume várias fases, ele assume várias versões, obrigações, atividades em sua decorrência durante todo o seu trabalho, e em sua multidisciplinaridade, enquanto ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, para além da equipe pedagógica de professores e coordenadores, e entendendo que essa equipe ela contribui para o desenvolvimento da criança que está na escola. Se, por exemplo, a escola não tem uma ASG, que não tem uma cozinheira, não tem um auxiliar de cozinha, então o lanche naquele dia não vai ser possível, a criança ela vai ficar com fome, ela vai ficar mais estressada, não vai conseguir ficar o período todo, não vai conseguir fazer as atividades, então o trabalho pedagógico também é comprometido. Se há sujeira na escola, a criança ela vai ficar... Todo o trabalho pedagógico ele é comprometido a partir também dos outros trabalhos, das outras equipes que agem na escola, né? Então, o trabalho do gestor pedagógico também é lidar com essas outras equipes multidisciplinares dentro da escola. E a gente percebeu isso a partir desse estágio. Era uma visão que a gente tinha anteriormente. Então, a gente conclui trazendo que a experiência desse estágio, né, nos traz essa reflexão acerca dessa temática trabalhada em nosso resumo, e que foi de extrema importância e rica em conhecimento prático e teórico para a nossa formação, pois nós não havíamos alcançado tal conhecimento ainda acerca dos papéis que a gestão poderia assumir, né, enquanto um cargo administrativo pedagógico, em sua função articuladora, multifacetada e multidisciplinar dentro da escola. Eu acho que é isso, professora. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Amanda, Érica. Nós que agradecemos a apresentação do trabalho. Érica, você quer dizer alguma coisa? É isso mesmo, professora, nossa experiência, a Amanda retratou bem aí um pouquinho dessa grande experiência. Eu estou só com medo, porque eu estou com meu filho pequeno aqui, aí ele fica dando uns gritos, mas foi uma experiência ótima, realmente, que a gente viu esse papel articulador da gestão, como é que funciona, e foi muito válido para a gente. Aí a gente tirou esse projeto de intervenção, que não sei se a gente vai conseguir, espero que um dia a gente consiga, que é um website, até, digamos que simples para a gente fazer, para que a escola precisa mostrar para a população no geral e para todos como é importante esse papel articulador
da gestão escolar, e é importante que todos participem, né, para que juntos realmente que faz a força, que faz o corpo escolar, realmente precisa de um olhar de todos. Tá certo, muito obrigada, Érica e Amanda. Depois a gente vai abrir, né? Vocês trouxeram vários pontos aí que podemos abrir para reflexão, para conversa. Gente, se vocês quiserem ir comentando, à medida que forem, né, as apresentações forem acontecendo, se vocês quiserem ir comentando no chat, pode ficar à vontade. Mas a gente vai abrir a palavra, né, e para comentários, para leitura dos comentários, depois de todas as apresentações, tá certo? Então, quero parabenizar as meninas aí pela apresentação, e a gente vai seguir, né, para garantir essa apresentação de todos os grupos. Então, agora a gente vai ter a apresentação do Guilherme com o Museu Câmara Cascudo, levando ciência e história pelo som. Tá certo? Vocês cumpriram o tempo direitinho, nem precisei avisar. Certo, Guilherme? Nós estamos te vendo de forma bem escurinha. Puder acender uma luz? Eu não entendo por que está assim, sinceramente. Está entrando bastante luz no meu quarto. É porque a gente tem que ficar contra a luz. Olha só, gente. Deixa eu ver se eu mudando aqui o ângulo da... Opa. Ótimo, perfeito, perfeito. Obrigada, Guilherme. Pronto. Eu vou te passar a palavra, então, fechando aqui, tá? A câmera e o microfone. Você fique à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver direitinho? Perfeitamente. Ok, então vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Só um segundinho. Todos conseguem ver minha apresentação? Sim, Guilherme. Ok. Então, gente, primeiramente, bom dia a todas e a todos aqui presentes, né? Meu nome é Guilherme Dantas de Mello, sou licenciando em Física na UFRN, e juntamente aos meus colegas João Vitor Martins Alves e Lucas Pereira de Andrade Silva, né? Nós desenvolvemos esse projeto com o título Museu Câmara Cascudo, levando ciência e história pelo som, na disciplina de estágio 2 de formação de professores, no Museu Câmara Cascudo. E hoje, né, eu venho aqui para trazer um pouco dessa nossa experiência desenvolvendo esse projeto para vocês. E eu acredito que a melhor forma, né, de começar isso é explicando um pouco de como foi esse projeto e como foi estagiar no Museu Câmara Cascudo, né? Foi uma experiência bem diferente, já adianta vocês para a gente. Começando falando sobre o local, né, de estágio, o Museu Câmara Cascudo, para quem nunca foi ou nunca conheceu, né, é uma estrutura vinculada ao FRN, e ele consiste basicamente de um museu de história, arte, cultura e ciências biológicas, né? Quem já foi lá sabe que tem várias salas e sessões que vão desde exposições sobre a história do Rio Grande do Norte, acervos culturais de outras etnias, até sessões sobre anatomia comparada, sobre cavernas, sobre fossilização e etc. Então, no geral, o Museu Câmara Cascudo é um ambiente com alto potencial para você desenvolver projetos ali, tanto educacionais quanto de áreas específicas do conhecimento, né? Só que, como licenciandos em física, né, nós ali dentro nos sentimos um pouco deslocados, porque as sessões, elas normalmente são voltadas muito para essas temáticas que eu já falei, e pouco abordam a nossa temática específica, né, que é a física. Então, a princípio, nós nos sentimos muito limitados em desenvolver um projeto ali dentro, porque nós nos sentimos meio perdidos com relação a isso. Então, foi nesse sentimento de limitação que nós tivemos a brilhante ideia de fazer um projeto interdisciplinar, né? E, para isso, nós nos unimos com um grupo de licenciandos em biologia que também estavam estagiando lá. Então, a gente formou um grupão, né, de 8 pessoas, sendo 3 integrantes da licenciatura em Física, que somos nós, e 5 integrantes da licenciatura em Biologia, que estão listadas aqui no slide. E formamos esse grupo com o intuito de desenvolver um projeto interdisciplinar de Física e Biologia que agregasse conteúdo para as sessões do museu em formato de mídia digital.
Por que em formato de mídia digital? Porque, como sabemos, né, nesse tempo de pandemia, o museu ele não está fazendo sessões presenciais, não está fazendo conduções presenciais. Então, o trabalho deles está principalmente voltado nas redes sociais e nas mídias digitais. Logo, escolhemos isso exatamente por conta desse motivo. E o formato de mídia digital que nós decidimos, né, produzir para o museu foi um podcast. Por quê? Porque o podcast, acho que todos aqui já têm noção, né, foi um formato de mídia que simplesmente explodiu nesse ano, né? Nesse ano não, na verdade, nos anos de pandemia, né? Ele explodiu de fama, muitos podcasts foram criados em meio à pandemia e acreditamos que esse tipo de formato de mídia engajaria muito, né, principalmente jovens com o museu. Então, né, a partir dessas tomadas de decisões, nós começamos a fazer a organização e execução do nosso projeto, né? Nossa organização, na minha opinião, foi muito consistente, né? Nós organizamos previamente as temáticas dos episódios e os seus responsáveis, estabelecemos prazos firmes, né, para a preparação de material, fizemos a divisão da equipe para as tarefas, montamos uma estrutura padrão para os roteiros, padronizamos o tipo de podcast que nós queremos desenvolver e sempre mantivemos nesse processo, né, uma comunicação direta com o pessoal, a gerência do museu e nossa supervisão, né, para que eles tivessem ideia do que a gente queria organizar e executar nesse projeto, sempre nos dando ideias, esclarecendo as coisas. Entretanto, na nossa execução, a gente desandou um pouco com o que a gente planejou. Por quê? Porque quando fomos produzir os nossos roteiros, né, essa produção foi atrasada, foi fora do prazo, por conta do recesso que teve no final do ano. Muitos dos colegas, né, foram viajar e etc., e acabou que a gente não conseguiu fazer a união ali para terminar esses roteiros no tempo. Por conta disso, né, foi um efeito dominó. Por conta disso, houve uma carência de avaliação prévia do museu desse projeto, desse material prévio. Porque, como a gente não entregou na data, o museu é muito certinho com essa questão de data, então ele não pôde fazer essa avaliação prévia no tempo. Como estávamos sem tempo, principalmente para entregar um produto final, já ali, nós fizemos gravações às cegas e deu 3 horas e 50 minutos de gravação, basicamente. Foram 12 horas de edição e tratamento de áudio feito por nós, certo? Para a produção do podcast. E dessas 12 horas de edição e tratamento de áudio, surgiram 2 episódios, cada um de 20 minutos, com as temáticas de fossilização e anatomia comparada. 2 temáticas centrais em sessões específicas ali do museu. E, na nossa avaliação, o podcast ele ficou excelente, né? Trazia um conteúdo muito bom, uma interação muito bacana. Só que, infelizmente, extra, nosso podcast foi recusado pelo museu. O museu, né, depois de fazer a análise prévia, assim que nós já tínhamos terminado a produção do podcast, nos informou que o podcast apresentava erros conceituais e algumas falhas de comunicação, digamos assim, certo? Eles nos mandaram uma ficha técnica completa sobre o que a gente poderia melhorar no podcast, o que a gente deveria refazer, e o que eles mandaram, né, nós praticamente teríamos que reescrever os podcasts por completo, reeditá-los, regravá-los e etc. Então, por conta, né, da falta de tempo, no caso, né, já estávamos no final do semestre, quando essa ficha técnica foi passada para a gente, né, por conta de tudo isso, da falta de tempo, da questão de trabalho dos integrantes do grupo, nós optamos por não fazer uma regravação do podcast, porque nós julgamos que não haveria tempo para refazer todo esse trabalho que nós passamos por ele. Então, infelizmente, né, nosso projeto terminou com essa conclusão, né, um resultado um tanto satisfatório para a gente, mas que eu acredito que ainda assim nos trouxe aprendizado, né? Sabemos muito bem que trabalhos pedagógicos nem sempre terminam em finais felizes, né? Afinal de contas, são processos lineares que sempre seguem intromissões e etc. Então, eu acredito que mesmo, né, nós
tendo esse desfecho meio insatisfatório, nós podemos falar um pouco sobre experiências de aprendizado e evolução que tivemos no meio desse projeto, né? Eu convido agora, né, os meus colegas de grupo para falar também, mas falando um pouco sobre o que eu tive de experiência, foi muito bom para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com mídias digitais, mas nunca tenho tempo para fazer isso, nunca me arranjo tempo para me desenvolver nessa área. Esse projeto me auxiliou muito a me desenvolver em uma área que eu gosto muito, que é a edição de vídeo e de áudio. Eu gostei muito de fazer a edição de áudio, apesar de ser um trabalho muito severo, né? Um trabalho muito delicado e que exigia muito do meu tempo. É algo que eu gosto de fazer, então eu posso dizer que eu tive bastante felicidade, né, ao fazer esse trabalho. E também foi muito interessante participar, né, de um estágio no museu. Para mim, foi uma das experiências mais diferentes que eu tive aqui na licenciatura até então. O João Vitor quer falar alguma coisa? Já abrindo para ele aqui, né? Bom, eu gostaria de falar. É preciso ligar a câmera para falar agora? Liga aí. Seria bom, João. Tá bom, tá bom. Estão me vendo bem aí? Sim. Perfeito. Então, como o Guilherme falou, foi um trabalho que apresentou alguns desafios, tá? Mas eu me senti bastante entusiasmado em fazê-lo, principalmente pela instituição, o Museu Câmara Cascudo, que é uma instituição de bastante respeito aqui. E foi bem legal produzir esse conteúdo, porque o conteúdo falando sobre a fossilização ele é bem interessante. Eu gostei bastante de estudar o tema. E a conversa também com os outros alunos, já que participaram do trabalho da biologia, ela também foi muito produtiva. Então, eu gostei bastante do trabalho e ele trouxe um desafio bem interessante para a gente. Para isso que o Vitor falou, eu acredito que eu também posso acrescentar que foi um trabalho muito interessante para a gente ver como a física está relacionada muito com a biologia e outras ciências, né, naturais. Foi algo interessante da gente fazer essa interdisciplinaridade e para mim, no caso, foi um projeto bem desafiador e que me trouxe bastante evolução, principalmente sobre trabalhar com projetos mais sérios. Acho que a Socorro fez uma pergunta, né? Acho que depois a gente começa a responder essas perguntas. Eu vi que o Lucas entrou agora, eu não sei se a gente ainda tem tempo para falar, mas se ele quiser falar alguma coisa sobre a experiência dele. Oi, dá para falar rapidinho? Dá, Lucas. O tempo já acabou de completar, mas pode falar sim. Depois a gente também vai abrir, você vai ter tempo de colocar, pode falar. É bem rápido. Não, acredito que você deve ter falado, né, da interdisciplinaridade, né? Mas eu me enrolei. Para mim foi muito bom. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona o Museu Câmara Cascudo. E... Certo, professor. Infelizmente não vou poder, mas... E também trabalhar com o pessoal da biologia, né? Biologia, para falar a verdade, é minha segunda paixão, digamos assim. E foi muito enriquecedor para mim. Aprender novas coisas, trabalhando com o pessoal, né? De biologia. Sim, é muito, muito interessante. Eu gosto muito. Eu acho que biologia e física, aliados, tem muita coisa para explorar. E também, acessando o site do museu, né, eu pude ler algumas coisas. Achei muito interessante o trabalho que o pessoal do museu faz. Muito. Então, em conclusão, foi uma experiência muito proveitosa para a gente, de muito aprendizado, apesar dos pesares, né? E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês. Obrigado pela atenção. Guilherme, tinha uma pergunta, não sei se eu posso responder rapidinho. Pessoal, João, nós vamos... bom dia, João, né? Nós vamos abrir depois para as perguntas, tá? Agora a gente vai garantir esse momento de fala e depois vai ser a troca mesmo. Aí as pessoas vão poder complementar. Eu anotei aqui as perguntas, a gente vai abrir. Só vou ver se tem mais alguém para apresentar, senão a gente até abre, tá certo? Perfeito. Mas primeiro eu queria, né, parabenizar o grupo aí pela apresentação, né, pelo processo aí desenvolvido.
né? E a gente vai abrir aqui agora só para ver se tem mais alguém das pessoas que estão inscritas para apresentar. Eu sei que um grupo teve que apresentar ontem, já apresentou, já confirmei com o professor responsável, que teve que antecipar. A Emily está aqui, de pedagogia? Acho que não. Johnny, Amanda... não, esses foram que apresentaram. Gustavo, está presente? Também não. E Priscila? Também não. Então, hoje, gente, olha só para vocês verem. A gente vai ficar com 2 apresentações hoje, né, desses trabalhos aqui, e a gente já pode conversar um pouquinho sobre, né, a gente já teve pergunta aqui com a Socorro, eu anotei algumas coisas, eu acho que foram 2 trabalhos, assim, que trouxeram reflexões distintas, né, abrindo aqui essa nossa roda de conversa. O primeiro foi um estágio de gestão. Então, não só apenas a licenciatura em pedagogia que tem esse estágio em gestão, então trouxe dimensões que muitas vezes a gente não observa quando a gente está no campo de estágio, né? Os licenciandos e licenciandas das demais licenciaturas. Então, trouxeram aspectos bem interessantes para a gente poder conversar. E o outro é quando a gente faz um estágio em espaços educativos que não a escola, como o Museu Câmara Cascudo, né? As possibilidades de aprendizagem, de criar, né, processos aí com os nossos alunos e alunas da educação básica. Então, eu vou abrir, se vocês puderem abrir a câmera, quando eu sei que tem gente que tem empecilhos, né, mas que quem puder abrir a câmera aí para fazer a pergunta, para responder, é sempre bom a gente ver um rostinho, né? Então, eu vou passar a palavra aqui, né, eu vou abrir o chat, se alguém tiver com impedimento de falar e quiser escrever no chat também fica aberto, tá certo? Então, o João, você ia começar a responder a Socorro, né? Não sei se a Socorro quer complementar, mas ela colocou aqui, né, no chat que a gente anotou a pergunta. Ela colocou 2 perguntas, né? Uma perguntando qual foi um aspecto apontado pelo museu que eles rejeitaram, né, o podcast. E esse material serve somente para o museu? Foram as 2 perguntas que ela colocou. Então, passa a palavra aí para o grupo. Guilherme, João e Lucas, para responderem a Socorro. Socorro, se você quiser complementar, tá certo? Ok, professora. Eu estou muito rouca. Bom, não sei se o Guilherme quer começar, eu posso começar a responder. Acho que eu posso começar, então. Respondendo, acredito que seja a primeira pergunta da Socorro, né? Quais aspectos, né, foram apontados pelo museu para recusar o nosso projeto? Um dos aspectos, né, como eu falei, foi um critério técnico, né? Não foi nenhum tipo de ressentimento com o museu, nem nada. Um dos aspectos que eles comentaram sobre o nosso podcast, nosso produto, foi, por exemplo, alguns erros conceituais que tinha-se ali no roteiro e na gravação, né? Eram erros conceituais, como por exemplo, falas de nessa sala nós vemos um esqueleto de um humano e um primata. Ué, mas o humano, ele também não é um primata, né? Então, erros conceituais pequenos que às vezes passam despercebidos, né, pela nossa fala, porque a gente, ao mesmo tempo que estava tentando seguir um roteiro, estava tentando falar descontraído, acabavam saindo, eles acabaram vendo isso e não gostaram muito dessa parte. E esses erros conceituais, eles acabaram se repetindo várias vezes na gravação do podcast. Então, a gente teria que reformular o roteiro inteiro para mudar isso. Outra coisa também que eles anotaram foi uma questão sobre a comunicação um pouco não formal demais, né? Como eu falei, a gente tentou fazer uma conversa mais descontraída para atrair um público mais jovem, como normalmente é feito, só que o museu achou, né, que dessa forma descontraída estava sendo pouco, né, formal com o conteúdo que a gente estava trabalhando e, às vezes, até alguns comentários que a gente fazia poderia, né, de acordo com eles, ofender alguém que estava assistindo o podcast ou não.
Então, isso também pesou muito, né, para a avaliação deles, e esses foram alguns dos principais critérios que eles apontaram do que a gente falhou, né, ao produzir esse produto. Se o Vitor quiser responder a segunda pergunta da Socorro. A segunda pergunta era se o material serve só para o museu. Bom, então, eu não sei se no final como é que ficou, porque eu acho que o primeiro episódio tava ok, né? Acho que o segundo que deu problema, eu não sei se eles ainda estão analisando esse material ou se ele realmente não vai ao ar. Mas como o Guilherme falou, né? Eles encontraram esses problemas técnicos. E assim, o museu, pessoal, ele não é que nem, por exemplo, o nosso canal no YouTube, a gente pode produzir um conteúdo e depois, se a gente errar, a gente responde por si mesmo. O museu não, ele tem uma credibilidade, né? Então, assim, é um processo muito minucioso, é como a publicação de um artigo, ele é todo revisadinho ali, vai todo um pessoal que tem o conhecimento adequado e vai passar um pente fino. Então, é realmente um trabalho bem complicado de ser feito. E assim como a gente está na disciplina de estágio, e esse projeto ele serve para isso, a gente não tinha mais tempo de voltar atrás para refazer todo o projeto. Mas não valeria a pena, me desculpe, posso fazer a pergunta, Daniela? Pode. Não valeria a pena, porque é tão interessante o projeto de vocês, né? Porque realmente isso é uma questão de revisão mesmo, né? Eu acho que quando a gente submete no nosso videozinho que a gente fez para também de gestão, a gente submeteu primeiro a coordenação para depois, né, elas aprovarem, e a gente corrigiu aquilo que era para ser corrigido. Claro que é uma coisa bem mais simples do que vocês estão fazendo, mas realmente essa coisa do tempo, esse estágio que a gente teve, foi muito atropelado nesse sentido de tempo, né? A gente acorda dormindo, dorme, acorda pensando e não dá tempo, porque é muito curto, várias coisas assim ao mesmo tempo, e isso cai muito a qualidade nesse sentido, né? Da produção desses materiais que a gente tem que fazer. Embora que haja um esforço muito grande, a gente reconhece, por parte de todos, para fazer o melhor possível, né? Mas na minha opinião, acho que vale a pena revisar um material desse, porque é uma publicação que vocês têm, né? Vai dar um trabalhinho? Pode dar um trabalhinho, mas eu acho que vale a pena, porque é um projeto que pode ficar no museu, né? Que vocês contribuíram com o museu, eu acho que é importante. Além do mais, é uma forma né, desse material ser ouvido por outras pessoas, além, né, do âmbito ali do museu. Né? Eu acharia que vale a pena. Só se for muita coisa, muita correção, né, dos termos técnicos, científicos, né, que é importante mesmo, né, um pouco fazer um filtro, né, da nossa linguagem, né, que às vezes é muito coloquial e acaba trazendo traços de preconceito, traços de, né, coisas nesse nível. Bom, assim, a gente discutiu, né, com o grupo para tentar refazer, mas como eu falei, né, ele está dentro da disciplina de estágio e o tempo ele é bem curto para produzir esse tipo de material. A gente levou bastante tempo para produzir o roteiro, fazer as gravações, a gente teve que regravar várias vezes, já tentando tomar esse cuidado, e no final ainda passou muitas coisas. E a gente ainda teve uma discussão entre o nosso grupo e o outro pessoal que estava participando da biologia, só que o outro grupo também acabou optando por não dar continuidade, por não refazer, até mesmo porque já está bem próximo do fim dessa unidade e ficaria muito complicado voltar atrás. Eu não sei se mais adiante poderia ser feito. Eu realmente gostaria muito, me sentiria muito privilegiado em ter ali uma publicação com o meu nome, com um dos meus colegas lá no museu, mas assim, depende de vários fatores, o fator tempo, a disposição também do outro grupo, era um trabalho que estava sendo feito em conjunto, e realmente as circunstâncias não favoreceram, né, para que a gente pudesse dar continuidade, mas por mim, né, eu gostaria de ter dado continuidade
e ter uma publicação lá, dizer, olha, eu como profissional, como estudante, fiz isso aqui, e está lá no Museu Câmara Cascudo, uma instituição de respeito e tal, que é muito respeitada pela academia e tudo mais. Guilherme, gostaria de complementar? Opa. Sim, sim. Pois é, eu agradeço muito o incentivo da Socorro, né? É bom, pelo menos, ter uma valorização da nossa experiência, do nosso trabalho, como foi feito. E eu também, como Vitor, pessoalmente, gostaria de dar continuidade a esse trabalho, né? Quando a gente viu toda aquela avaliação do museu, a gente fez uma organização para tentar refazer esse podcast. Tinha essa organização completamente feita para a gente fazer nos mínimos detalhes que eles queriam, mas eu entendi, né, o fator do pessoal, principalmente de biologia, que muitos ali tanto participavam de projetos de iniciação científica, como também trabalhavam, tinham filhos e tal. Então, eu entendi completamente que eles não tinham tempo no final de semestre para quase nada, né? Não haveria tempo de refazer todo aquele trabalho duro, e eu entendo completamente o fato da gente ter abandonado o trabalho dessa forma. Mas eu, pessoalmente, gostaria muito de dar continuidade a esse podcast, porque, infelizmente, ele não é um podcast que pode ser publicado, né, por nossa conta. Afinal de contas, a gente utiliza muito do espaço do museu para falar, né, sobre as temáticas que a gente aborda lá. Eu acho que a própria, eu acredito que as próprias correções, indicações de correção que o museu, né, fez, né, no material de vocês, já é matéria de reflexão do artigo de vocês. Né? Então, isso é muito importante também. Né? Esse material que vocês estão produzindo como resultado de estágio, né, que vai ter que ter um material escrito, né, para vocês entregarem pelo menos no nosso tem. Estágio, a gente tem que escrever uma espécie de relatório. Eu acho que já é matéria bastante pertinente para vocês refletirem. Isso mesmo, Socorro. A gente teve aqui eu acho que grandes reflexões aí sobre esse processo de aprendizagem, né? E sobre o que contém ou não num componente, né? O que fica restrito a um componente, o que pode ir além de um componente, né? Que vai fazer parte, igual o João e o Guilherme colocaram aí, fazer parte da sua formação como profissional, que vai para além do seu papel, do seu sujeito como aluno de graduação, né? Como profissional aí que produz um conteúdo, né? Eu vou comentar um pouquinho, mas antes eu queria garantir a palavra. A Érica havia levantado a mão, Érica. Você quer? Eu ia só perguntar a respeito da questão da interdisciplinaridade, de onde partiu essa iniciativa, que eu achei o máximo, de trazer alunos de áreas diferentes, né? E eu acredito que na construção do trabalho, eu acho que cada um puxa um pouco para o seu olhar, né? E eu acho que isso deve ser muito, muito bacana, e eu acho que enriquece, com certeza, a construção do trabalho. Era só para saber a respeito disso, como foi. Ótima pergunta, Érica. Vocês respondem? Sim, sim. Eu posso começar, se o Vitor quiser complementar. Quando a gente entrou no museu, como eu falei, né, a gente se sentiu meio perdido ali, meio deslocado, porque tudo ali gritava biologia, história, artes e tal, nada gritava física para a gente, de certa forma. Só que quando a gente viu a parte de fossilização, ali a gente quis se agarrar. Por quê? Porque em fossilização, né, acredito que alguns já sabem, é um processo o processo de datação se dá por meio de radiação, né? Então, quando a gente viu aquilo, falou, não, essa é a nossa mina de ouro, a gente vai atacar nisso daqui. Só que a gente não pode simplesmente falar de fossilização e partir direto para a datação. Então, o que a gente pode fazer? Podemos fazer uma união com um grupo de biologia para eles falarem sobre o processo de fossilização e a gente complementar com essa parte de datação. Essa foi a ideia inicial da gente para fazer essa interdisciplinaridade. E quando a gente começou a conversar, né, principalmente conversando com a Cristiana, né, que foi nossa professora supervisora ali no museu, ela apontou para a gente que outros grupos de física já tinham trabalhado outras temáticas que a gente nem pensava. Por exemplo, o meu colega Lucas, ali, ele trabalhou com o pessoal de biologia, uma área que até eu esqueci o nome, se ele lembrar, por favor, fale aqui no chat. Anatomia comparada, Guilherme. Não, anatomia comparada, mas quando relacionando à engenharia.
Tu lembra? Biomimética. Pronto. Biomimética. Essa temática é muito interessante porque ela fala como nós, seres humanos, desenvolvemos nossa engenharia a partir da observação da anatomia animal e como os animais evoluíram. Então, a gente foi vendo essas relações que existiam, né? Por exemplo, como é que o sonar de uma baleia funciona? Isso é física, né? Física de ondas. Como é que um avião ele é projetado no mesmo modelo que um pássaro, por exemplo? Isso também está relacionado com a física, né? Por que ele é projetado como se fosse uma águia, por exemplo? O Lucas fala disso em um dos podcasts. Então, foi a partir dessa conversa que a gente foi desabrochando essa interdisciplinaridade e vendo como a área da física se encaixava na biologia ali nas temáticas do museu. Foi principalmente isso. Socorro? Não, na verdade, eu acho que é mais uma colocação do que uma pergunta. Eu acho que tem que parabenizar o museu por ter, assim, se debruçado também no trabalho dos meninos e revisado isso, né? Porque podia vir críticas aí muito pesadas posteriormente, e eu acho que é louvável essa revisão, né? E apontar cada detalhe, pelo que o Guilherme está dizendo, tem uma lista de indicações do que eles devem corrigir, né? Eu acho que isso, então, esse material que estão indicando ponto a ponto, ele podia ser seguido mesmo, Guilherme, para que vocês vejam, porque já é uma indicação de como vocês devem fazer. Né? Ele simplesmente disse, eles não disseram, eu rejeito, não está bom, não fizeram isso. Eu acho que fizeram esse trabalho de análise minuciosa, porque eu acredito que tem um interesse também que isso possa fazer parte, sabe? Porque senão ele não tinha dedicado tanto tempo a isso. Porque levou tempo para ouvir, né? Para detalhar. Eu acho que é pertinente vocês fazerem isso. Ô, gente, Socorro, obrigada. Ó, a Socorro não está conformada que vocês não vão pegar esse material, né? E colocar e realmente refazer. Porque eu acho que todo mundo aqui, eu acho que é um consenso com todos e todas aqui, que parece que é um material muito, assim, interessante, né? E voltado para o público. Espera só um minutinho. E voltado para o público. Então, assim, eu também fiquei com muita vontade de ouvir, né? O Guilherme até colocou aqui, falando que não é o caso de... Porque tem, né, foi feito, né, parece que um acordo aí com o museu, não é o caso de publicizar, né, sem esse aval do museu, nem por conta própria, né? Mas eu acho que o pessoal ficou curioso aí para ouvir esse podcast aí de vocês. Eu queria só ressaltar aqui, né, o Lucas, né, colocou aqui, a Socorro tinha feito uma outra pergunta que eu acho que vai nessa direção, e o Lucas falou assim, vou tomar a liberdade de responder aqui, né? O podcast é sempre para qualquer ambiente, né? O Lucas colocou, mas isso. Mas só que o que vocês fizeram era para que esse podcast pudesse complementar esse momento em que o Museu Câmara Cascudo está vivenciando de visita, né? Não presencial. Então, seria uma forma de visitar o museu, de conhecer aspectos do museu, trazendo informações, conteúdos, aí, no caso, até, né, fazendo essa interdisciplinaridade entre física, né, e biologia. Então, era para complementar o museu. E aí, a Risalva coloca, né, que são critérios bem plausíveis. Assim como todo trabalho, a necessidade de fazer a readequação necessária. Eu concordo plenamente, né, com a Risalva, né, quando a gente está sobre, né, a gente está subordinado a uma instituição, né, igual o João colocou também, que é uma instituição que tem quantos anos que está aqui, né, no Estado e que vem apresentando, então tem toda uma curadoria, né, e eu achei muito bacana mesmo esse processo de comprometimento do museu de fazer essa devolução, né, porque a maior parte das atividades que a gente tem de estágio, apenas o professor orientador e o professor, né, a professora supervisora fazem essa devolutiva. Aí vocês tiveram um terceiro. E realmente, gente, a produção de conteúdo, né, às vezes a gente vê tantas pessoas produzindo conteúdo e os conteúdos sendo consumidos aí na rede sem nenhuma curadoria, né, com uma série de críticas.
e às vezes a gente tem um esforço tão grande para fazer e o nosso não é publicizado, né? Então, acho que é importante a gente pensar também nesse processo, eu acho isso extremamente formativo, que a gente tem que ter uma curadoria para fazer a produção de conteúdos, principalmente vinculados. E aí vão fazer vocês refletirem, vocês mesmos como profissionais, né? Coisas que a gente nem se atentava, igual vocês falaram, né? Humano, primata, coisa que nem passa, vocês vão ter um cuidado muito maior. Então, coisas que a gente tem refletido aqui durante as rodas, é que esses estágios, né, e essa vivência da educação em formato remoto, trouxe, né, uma série de expertises que a gente se apropriou delas, como a produção, né, o Guilherme mesmo falou, eu sempre gostei da edição de vídeo e áudio, e eu pude ter um tempo para isso. Então, o nosso papel de professor e professor vai ser atravessado por essas tecnologias, essas novas tecnologias, né, gente? Não tem como a gente simplesmente descartar tudo que a gente vivenciou, né? A educação básica, os professores da universidade, vocês como alunos e alunas. E aí a gente tem muita aprendizagem, né? Eu acho super potente essa reflexão que vocês podem fazer a partir, né, do que vocês aprenderam sobre produção de conteúdo, sobre disponibilização de informações na rede, porque o Museu Câmara Cascudo deve ter dado uma aula aí, né, nessa ficha técnica para vocês. E eu vou fazer até o convite aqui, viu, gente? Não só para os grupos que apresentaram, mas para todos que têm experiência aí de estágio, para publicar na revista Cadernos de Estágio, ou relato de experiência, ou um ensaio discutindo sobre essas questões. Tem vários gêneros aí, ó. E ler também, né? Tem várias edições que vocês podem ler também, vários relatos de experiências, reflexões também, né? Fica aí aberto, tá certo? Eu acho que os meninos estão tristes porque eles se dedicaram tanto ao trabalho que eles, assim, olha, nós vamos bombar com isso, né? Eu acho que eles, assim, tiveram uma expectativa muito alta e quando foi devolvido, então, eu acho que eles ficaram muito decepcionados. Então, ele não pode se deixar levar por essa decepção, né? Por essa coisa que impactou, porque quando a gente acha que o trabalho está bom e que acontece uma coisa dessa, a gente realmente, né, a gente fica meio que, né, cabisbaixo mesmo. Eu acho que isso não tem que passar e vocês têm que publicar mesmo. Ô, Socorro, mas inclusive, né, assim, se eles tiverem interesse, isso já aconteceu também, vocês podem pedir licença aos demais componentes do grupo, né, pedir autorização deles e vocês, quem tem interesse, refazer. E mesmo que seja num formato mais curto, né, talvez vocês fizeram muitas horas, né, então isso aí é uma decisão realmente do grupo. Eu acho que também, eu concordo, né, e isso eu acho que é um ponto muito importante. Às vezes a gente vê uma aprendizagem muito centrada ao componente, né, e essa aprendizagem que a gente tem é para a vida, né? E sem contar uma publicação no Museu Câmara Cascudo, né, gente? O significado disso aí para você como profissional, né? Como não sei qual que vai ser, a gente não sabe quais são os desdobramentos da nossa carreira, né? A Risalva está lembrando, e quando passa pelo processo de seleção de mestrado, fica na última etapa. A vida acadêmica, Risalva, é muito... Pois é, imagina se eles, quando forem prestar o mestrado, Risalva, já tiverem uma produção aí, no Lattes aí do Museu Câmara Cascudo, de produção de conteúdo, hein? Esse 10º aí vai ser superado. Ô, João, com a palavra. Não, só para comentar o que a Socorro e a senhora também estavam falando, a gente entende, né, toda esse critério que o museu coloca, como eu já falei, pela questão da credibilidade do museu, eles não podem sair divulgando qualquer coisa, e a gente já tentou, assim, levou meses de produção, porque a gente sabia que isso seria difícil, né? E quando voltou para a gente esperava que algumas coisas voltariam, então, na verdade, a gente não ficou decepcionado, a gente entendeu que o museu estava ali e que ele precisava visar pela credibilidade da instituição, e também a gente sentiu respeitado pelo museu porque mostra um interesse do museu em investigar o nosso trabalho, né? Vendo aquilo que foi feito, tendo todo o carinho de revisar. Realmente, pessoal, a gente não deu continuidade realmente porque não tínhamos condições, né? Eu, o Guilherme e o Lucas, a gente não tinha como fazer isso sozinho. Como já falou, o pessoal da biologia também, eles realmente
se tornou inviável, muitas das meninas do grupo são mães já, trabalham, então realmente se tornou um projeto inviável, né? Como eu estava falando aqui, se pudesse, a gente teria feito, né? Infelizmente foi uma questão de impossibilitação, nós não tínhamos, assim, recurso humano, não sei também como é que ficaria o amparo do museu depois do final da disciplina de estágio, né, se a gente poderia continuar ali, então, uma série de fatores que infelizmente impossibilitou, mas realmente, como eu falei, eu ficaria muito feliz em ter esse trabalho, né, em ter publicado esse trabalho, ter lá no meu currículo, eu também poder contar para os colegas, falar, caramba, tem uma publicação no museu e tal, uma instituição de respeito, todo mundo sabe, então é uma coisa que eu gostaria de ter jogado para frente, mas infelizmente não deu certo. Ô, João, mas depois vocês podem também publicar na Cadernos de Estágio essa experiência, né, que vai contar como publicação, né? Eu acho que é importante. Tadinho dos meninos, a gente está colocando também. Então, tem que publicar, né? É uma decisão que vocês têm que tomar mesmo, vocês, né? Não vão bater tanto nessa tecla, não. Mas eu acho, gente, que né, a gente tem que ter humildade mesmo, né? Sempre temos o que aprender, né? Eu acho que quanto mais a gente vai vivenciando, vai né, passando aí pela graduação, pelo estudo, mais a gente vê o tanto que ainda temos que aprender. Então, isso eu acho que é muito importante, né, Risalva, né? Só não erra quem não tenta, né? E aí a gente vai tendo os feedbacks e a gente vai melhorando. Eu queria, gente, não deixar de comentar também o primeiro trabalho, né? Que foi tão interessante, né? Que as meninas apresentaram, a Amanda e Érica, que foram, né, visitaram o EMEI aí e vivenciaram, né, esse processo, uma escola que tem o processo de uma gestão pedagógica, uma gestão democrática, desculpa. E que às vezes é raro a gente ver, né? Já orientei alguns estágios em que a gente fazia essa busca para verificar se na instituição tem, né, uma gestão democrática, né, com a participação ativa da comunidade, de todos os servidores, e às vezes a gente não encontra esse espaço assim, acontecendo de uma forma tão, né, nessa horizontalidade nas escolas. E eu fiquei perguntando, né, quais instâncias que estavam presentes nessa escola que vocês, né, o que levou vocês a falarem que tem uma gestão democrática? Fiquei pensando, né, vocês tiveram acesso ao PPP? O PPP foi feito, né, pelo coletivo? Há funcionamento do conselho escolar? Fiquei pensando assim, né, que o conselho escolar que vai votar o calendário, né, da escola, tem uma série de decisões, né? Eu fiquei pensando o que vocês puderam observar nesse contexto, né? Então, eu queria fazer essa pergunta para o grupo, dessas instâncias que levou vocês a falar, não, é uma gestão democrática, né? Como que funcionavam aí as reuniões pedagógicas, o que vocês puderam acompanhar, né? Como que se dava esse processo de horizontalidade? E uma outra questão que eu queria fazer também para o grupo, né, pontuar, né, que eu achei muito interessante a reflexão final de vocês, sobre os trabalhadores da educação, de uma forma geral. Às vezes a gente fica focando muito nos professores, né, e professoras, e a gente não foca nos trabalhadores da educação, que é toda aquela rede de apoio que faz com que a escola funcione. E eu achei muito interessante vocês terem esse olhar, né, significativo para esse grupo, né? Então, é a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que faz a merenda, a pessoa que faz, né, cuida da gestão da infraestrutura da escola, que garante que tudo esteja funcionando. Como esses profissionais, a ausência desses profissionais na escola, e a gente tem visto isso muito na pandemia, né? Às vezes, por exemplo, a questão, por exemplo, né, de garantir um lugar seguro, né, de limpeza dos ambientes. Imagina isso agora na pandemia, é fundamental. Como que a falta desses profissionais nesses espaços, né, podem né, dificultar e inviabilizar mesmo o trabalho. Queria que vocês comentassem um pouquinho, se alguém quiser também complementar alguma pergunta, pode escrever no chat, pode colocar, pode abrir o microfone também. Professora, eu peguei um pouco cortado a sua fala,
Mas é para a gente colocar um pouco mais, né, da experiência, a gente viu que realmente a gestão uma coisa muito complexa, né, porque é meu filho gritando, professora. São vários atores, né, desde o porteiro, todos fazem a gestão escolar, não é um gestor, um coordenador, não, mas são vários fatores para garantir que o aluno esteja ali bem diariamente. Mas aí, professora, perguntei de novo que cortou tudo na hora. Não, eu achei muito interessante vocês lançarem esse olhar de valorização para os demais profissionais, né, da educação, que muitas vezes ficam invisibilizados, né? Então, às vezes, a gente tem até lutas políticas, por exemplo, por aumento, né, dos salários dos professores, e às vezes a gente não vê uma valorização de pessoas que são tão importantes também para o funcionamento, né, da escola, da instituição. Sim, são muito importantes. A limpeza é importante diariamente, né? A gente não é só o professor que está ali para dar aula, a nutrição, a cozinha é importante, principalmente quando a gente fala de crianças de escolas públicas, que um dos fatores para estarem na escola é a alimentação também, né? Então, são vários fatores. E a comunidade também, os pais, de estarem presentes, estar participando, se inteirando do que acontece na escola e estar participando das decisões do conselho escolar, é muito importante isso. Não ficar alheio, né? Botei meu filho ali, não, vamos participar, vamos ver o que é melhor para a comunidade, para a gestão, para tudo. Isso, Érica, né? Eu vou passar a palavra para a Amanda também. Uma coisa que me chamou a atenção, que vocês falaram, que a comunidade não se envolve tanto, e que por isso vocês quiseram fazer o projeto de intervenção, né? Que seria a criação de um site para envolvimento da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês reconheceram que é uma escola que pratica essa gestão democrática, né? E a gestão democrática, ela prescindiria, né? Ela contaria com todo mundo, né, presente. Como que se dá isso, assim, que vocês perceberam, né? Por exemplo, então, o conselho escolar funciona, mas não tem representação da comunidade. Como que foi isso? Vocês pudessem falar, Amanda, não sei se quer falar, levantou a mão. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho como ligar a câmera agora, porque eu estou me deslocando para casa, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre essa pergunta da senhora. Nós tivemos, sim, acesso ao PPP. No PPP, uma das vertentes, né, que a escola defende é a gestão democrática. Um dos posicionamentos da escola é a gestão democrática. Então, as gestoras, a coordenação, a equipe de organização administrativo-pedagógica da escola, ela defende essa gestão democrática, ela busca na prática diariamente tentar pôr em prática essa gestão. A escola dispõe de conselho escolar, apesar de não ter uma representação muito grande da comunidade escolar dentro da escola, tem a presença de todos os atores da comunidade dentro do conselho, tem representação dos pais, dos professores. O PPP ele é organizado em conjunto com o conselho, é colocado em votação, todas as decisões são colocadas em votação. Nós não conseguimos acompanhar nenhuma reunião, mas como eu também já estagiei no CEMEI, né, eu consegui já acompanhar outras atividades e outras ações do conselho dentro da escola. Então, tem conselho fiscal, tem conselho escolar, tem a parte da gestão, organização, né? Tem a professora que é responsável por estar no conselho, representando, tem o pai, tem tudo bem direitinho, ela passou para a gente não conseguiu acompanhar nenhuma reunião, mas ela passou para a gente, porque as reuniões já tinham passado e ia ter outra depois do período que a gente não ia estar lá. Mas a gente conseguiu acompanhar pelo PPP e pelas reuniões da gestora, né, na fala dela, em todas as suas falas, que há realmente uma tentativa de pôr em prática uma gestão democrática dentro do CEMEI. Então, por isso que a gente defende tanto na nossa fala essa gestão dentro dessa escola, né? Falando um pouco sobre essa inserção desses outros atores que fazem parte dessa comunidade escolar, a gente viu isso presente na fala da gestora, por isso que a gente traz tanto também na fala da gente.
ela traz para a gente a importância da auxiliar de cozinha, a importância do porteiro, tanto que uma das vezes ela relatou para a gente, se faltar um auxiliar, se faltar um ASG, a gente não tem como ter aula, a gente acaba cancelando a aula, a gente acaba dizendo para os pais, e os pais muitas vezes acabam se chateando, mas é porque todos fazem parte desse processo. E quando um não está, acaba dificultando ou até mesmo fazendo com que esse processo haja uma quebra nesse processo, né? De ensino e aprendizagem da criança. Então, para que não haja retrocessos, é necessário que haja uma paralisação quando há falta desses outros profissionais que são tão importantes quanto um professor dentro da comunidade escolar. Então, a gente traz essa fala, porque essa fala foi muito explicitada pela gestora para a gente durante todo o nosso processo de estágio na escola. E foi algo que a gente achou muito bonito e que ficou muito marcado também, e que vai ficar marcado durante toda a nossa formação, e com certeza a gente vai levar para frente. Muito obrigada, Amanda, Érica, aí, né, por esse retorno. Eu acho que vocês trouxeram uma dimensão super importante. Quando a gente faz o estágio 1, né, também, por exemplo, nas outras licenciaturas, em que a gente vai observar, né, a escola, vocês levantaram aspectos que são fundamentais, a gente compreender essa organicidade toda, né, que quando ela funciona, né, de uma forma, né, coerente, coesa, né, a gente consegue levar os processos educativos, os processos pedagógicos adiante, porque elas constituem, né, fazem parte desse processo. Então, eu achei muito interessante esse olhar sensível de vocês, né, claro que, como a Amanda disse, né, a gestão sempre enfatizava isso, mas eu acho que fica aqui para todo mundo poder prestar atenção também nos próximos estágios. Já te passo a palavra, Jufran, que bom que você está aqui conosco de novo, né? A Risalva está colocando que o fato é que todos, né, que todos são importantes, necessários e parte do processo educativo na instituição. Parabéns ao grupo pela percepção. E eu só queria lembrar a todos vocês também, né, assim, que a gente vivenciou um processo de estágio muito atípico. Primeiro, houve né, uma falta de sincronicidade aí entre o calendário da universidade e o calendário da educação básica, né? Então, isso já foi por si só. E o outro também, que são semestres mais curtos, né? Foi um semestre interrompido, né, pelo recesso de fim de ano, e que agora a gente vai ter um estágio em um outro formato, né? Os próximos semestres. Que geralmente o que a gente gostaria de vivenciar, como eu sou professora orientadora de estágio, são que vocês passem, né, ou acompanhem o professor, mesmo em formato remoto, durante 10 semanas, pelo menos, das 18 semanas letivas, vocês acompanhem durante 10 semanas o professor. E aí, quando a gente faz esse processo de acompanhamento no decorrer de 10 semanas, né, seriam 4 horas por semana, durante 10 semanas, 40 horas, a gente consegue vivenciar mais esse cotidiano da escola e colocar esses projetos em prática. Aí o tempo não fica tão escasso, né? Como a gente pôde ver aí, vivenciando. Às vezes a gente não deu tempo de colocar o site, né, online, não deu tempo da gente fazer a reedição do podcast, mas quem sabe isso aí agora para os próximos estágios a gente consiga fazer, né, de uma forma mais pensada, mais detalhada, né, mais refletida mesmo, porque agora acho que vai dar certo. Então, fica aí esse convite aí para que nesse próximo semestre a gente possa vivenciar isso, né, de uma forma mais tranquila aí, todos nós, né, todo esse grupo que faz parte, né, dessa formação inicial, vocês, as escolas, os gestores, os supervisores, a universidade, tá certo? Gilfran, com a palavra. Bom dia a todos, é uma satisfação poder estar aqui ouvindo vocês. Só queria colaborar com a discussão no sentido de dizer o quanto é importante o papel da universidade e também desses alunos estagiários no contexto dos municípios do Rio Grande do Norte e nas escolas públicas onde eu atuo, né? Todos os anos, professor, praticamente eu faço uma
vigília, orando, rezando para que a universidade envie estagiários para a escola onde eu trabalho. Por que eu digo isso? Porque, além da troca ser muito legal, esses alunos, quando chegam no contexto da escola pública, eles acabam fazendo levantamentos, questionários, que acabam por pressionar a gestão da escola a rever determinados processos, como a questão do projeto político-pedagógico. Nós temos, por exemplo, no contexto da escola que eu trabalho, nós temos um projeto político-pedagógico que já faz quase 20 anos que foi realizado, que não passa por atualização, né? Não se senta, não se acha importante discutir o projeto político-pedagógico, né? E quando esses alunos chegam para estagiar, acabam por pedirem esse projeto e acaba, de certa forma, despertando os gestores para a relevância desse documento. Uma coisa que eu percebo no município onde eu trabalho, é o terceiro município mais antigo do Rio Grande do Norte, ainda vivemos uma realidade que não deveria mais existir, de oligarquia política, onde os conselhos ainda, infelizmente, são chamados e direcionados para pessoas ligadas a quem está no poder no município. Então, a coisa, professora, é como se fosse uma queda de braço, um cabo de guerra, né? De um lado, um grupo puxando para esse panorama de uma escola democrática, participativa, e de outro, um grupo que ainda vê a escola, e principalmente os gestores da escola, como cabos eleitorais, como um puxadinho do político profissional, tá entendendo? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto isso e só quero ratificar o quanto vocês, enquanto estudantes, são importantes nesse contexto, tá entendendo? Quanto vocês nos ajudam quando vocês chegam lá. Minha fala é uma fala de desabafo e também angustiante, porque eu já estou há bastante tempo na educação, não sei de tudo, que ninguém nunca vai conseguir abarcar todas as informações, eu aprendo cada dia mais, estudo para isso, né? Mas, assim, eu particularmente fico extremamente feliz quando eu recebo um estagiário na minha sala de aula. Ultimamente eu recebi do IFRN Campus de Canguaretama, né? E, assim, foram experiências maravilhosas que esses alunos nos trouxeram para o contexto do ensino e aprendizagem. Era só isso que eu queria comentar. Ô, Jufran, muito obrigada, né, pelo seu comentário. Eu vou te contar que nós, né, os alunos aqui são, né, todos aqui são testemunhas, o que nós penamos para a gente encontrar supervisor e supervisora que orientasse nesse momento de período, né, principalmente de ensino remoto. Se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Agora vai ser diferente. Eu acabei de receber agora por e-mail, inclusive, as normas foram publicadas, né? As normas para o retorno presencial. A gente também tem que observar como que vão ser esses desdobramentos da pandemia. Mas se você puder colocar para a gente aqui, né? Até o componente também que você leciona, né, também para a gente aqui a área, né, porque assim, a gente até fez um formulário, Gilfran, para você ter noção, assim, como GT de estágio, e pedimos para a gente encaminhar para todos os professores que poderiam ser supervisores. É uma alegria poder contar com você aí. Se puder até deixar seu e-mail para mim também, que eu quero anotar, né, e a gente te cadastra, porque a gente fica sempre procurando supervisores e supervisoras para orientar, e principalmente supervisores e supervisoras tão comprometidos como você, né, com a educação, com as necessidades, né, de reforma da escola, de fazer cada vez uma gestão mais democrática. Pois não, Jufran, pode falar. Assim, nesse município de Areis, aqui próximo, vizinho a Goianinha, eu sou concursado, trabalho há 14 anos. Mas já trago uma experiência de outro município, meu município de origem, que é Santana do Matos, na região central potiguar, né? Eu sou pedagogo, sou historiador, já tenho uma certa experiência na educação. Há 2 anos que
eu fui transferido do ensino fundamental 1 para a EJA, né? Só que, devido esse ano de 2022, eu ter sido aprovado no mestrado aí na UFRN, inclusive com um projeto voltado para a questão da EJA, né? Como trabalhar a questão da literatura negra no contexto da EJA, me transferiram novamente para o ensino fundamental, agora o ensino fundamental 2, com história, né? Mas, assim, são sempre muito bem-vindos, todas as vezes que precisarem. Eu sei que é um pouco distante, talvez isso dificulte, mas quem puder e quiser vir estagiar conosco, as portas estão abertas, tá entendendo? A gente aceita. A última experiência que eu tive agora nesse período remoto foi com alunos de educação no campo, né, na EJA lá do IFRN de Canguaretama, e foi, assim, muito válido, muito bom mesmo. Eles puderam não só fazer esse diagnóstico, esse levantamento das dificuldades da escola com relação ao ensino de EJA, a questão da falta de transporte, né, que muitas vezes ocorre quando está as aulas ditas normais, como a questão da falta de equipamentos, né, tecnológicos para esses alunos que moram no campo, na zona rural, que muitas vezes não tem um celular, não tem acesso à internet. Então, foi feito todo um trabalho, todo um aparato discutindo essas questões. Então, assim, foi extremamente válido, professora. E, como eu disse, veio também chamar a atenção dos gestores para o projeto político-pedagógico, né? De fazer essa revisão, de trazer o mais próximo para a realidade desse aluno. Então, assim, foi assim, algo muito especial, tanto que a professora orientadora lá desses alunos foi uma das grandes incentivadoras a uma parceria entre o IFRN Canguaretama e o município de Areis, que eu digo assim, graças a Deus, né, que o prefeito atual resolveu assinar essa parceria, e agora, assim, me parece que vai ter uma relação mais estreita entre o município e o IFRN de Canguaretama. Que coisa boa, Jufran, está anotado aqui, né? Agora, realmente, né, voltando, se os estágios forem realizados de forma presencial, a gente tem que ver essa questão do deslocamento, né? Geralmente as pessoas escolhem fazer o estágio ou próximo à casa, ou próximo ao trabalho, né, ou próximo ao UFRN, porque tem essa questão do deslocamento até a instituição, né? Mas eu já anotei aqui o seu contato, mas se você está também fazendo mestrado aqui na UFRN, a gente vai estar pertinho, né? A gente volta agora em março com o ensino presencial e vai ser mais fácil. Depois você anota meu e-mail também, porque acabou que eu pesquiso muito também nessa... Ó, tá vendo, gente? Trocando figurinha, né? Nessa área de literatura infantil africana e afro-brasileira. Depois a gente pode trocar umas figurinhas à parte aqui, fora desse contexto. Vou passar aqui meu e-mail para vocês. Para você, tá, Jufran? Ô, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação que quer fazer? Eu vou colocar a lista de frequência aqui para vocês assinando. Vou colocar meu e-mail aqui também. Aí, viu, Jufran, se você quiser trocar alguma figurinha também. Guilherme está colocando apenas dizer que esse momento foi extremamente proveitoso e agradecer a todos que interagiram. Eu faço minhas as palavras do Guilherme, né, dizendo que esse momento só acontece porque tem a participação de todos vocês, apresentando, debatendo, perguntando, e essa riqueza assim, de diferentes licenciaturas, né, a gente poder saber de trabalhos que acontecem em outras licenciaturas da UFRN, a gente poder dialogar, trocar experiência, é muito rico. Né? Gratidão pelas partilhas das experiências, a Risalva está colocando. Isso, muita riqueza de vida em um lugar só. Isso mesmo, gente. E assim, lembrando que a gente vai ter continuidade, né? Ainda a gente tem rodas que vão acontecer à tarde, hoje mesmo tem várias rodas à noite, né? Vocês podem seguir a programação. Eu vou ver se a gente posta uma foto nossa lá
no GT do Instagram. Será que vocês poderiam abrir a câmera, gente? Só para a gente tirar uma fotinha aqui, rapidinho. Todo mundo aí, quem puder, para a gente postar no Instagram dessa roda de conversa. Vamos lá, mais alguém? Isso, obrigada, João, abrindo aí. Maravilhoso, viu, professora? Só agradecer, porque é muito enriquecedor ouvir essas experiências e estar compartilhando e trocando com vocês nesta manhã. Muito mesmo. Então, vamos tirar lá, gente, todo mundo sorrindo, ó. Ai, peraí, que tem uma mensagem aqui que impediu. Ixi, 1, 2, 3 e... Pronto, eu coloquei aqui, vou salvar aqui, depois eu mando para o Wilson publicar lá no Instagram. Pronto, muito obrigada, gente. Então, eu vou dar por encerrado. Hoje a gente teve menos trabalhos apresentados, mas inclusive a discussão, né, por outra via. Vou colocar aqui, Risalva, vocês podem seguir, viu, gente? Quer ver? Vou colocar aqui. Seguir o Instagram do GT de Estágio. A gente sempre coloca muito assim, evento, tudo isso do Museu Câmara Cascudo, né? Que os meninos, que eu vou colocar o Instagram aqui, tá? A gente divulga vários eventos, várias atividades na UFRN também, então é um espaço, assim, bastante interessante. E também tem um canal do YouTube. A lista de presença eu passei, vou pôr de novo, tá, gente? Ué, eu não passo a lista de presença não, gente? Passei. Vou passar a lista de frequência de novo, vou colar aqui. Por favor, assinem, não deixem de assinar. Tá certo? Aqui, ó, passei de novo. A lista de frequência. Assinado, joia. Gente, então é isso. Queria agradecer todos e todas e todes pela presença, né? Foi muito rico esse momento, né, de troca. Joia. Bom dia a todos e todas. Eu vou encerrar a gravação, tá certo?